Graça e paz, querido. Desse jeito? Amém. Amém. Que bom que você está aqui. Graça e paz para aqueles que estão também em casa, em outros lugares, né? Temos gente que nos acompanha aí, até mesmo fora do nosso país. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Muito bom estarmos na casa do Senhor, para adorá-lo, para exaltá-lo, para render ao Senhor todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. Amém? Muito bem. Nós vamos hoje à noite falar sobre esse tema aí. Pode colocar para nós aí, Flávia. Qual é? A importância da ceia do Senhor. E para tanto nós vamos então ler a palavra do Senhor, que se encontra em 1 Coríntios capítulo 11, verso 23 a 26. Tem aqui, dá para você ler, dá para você conseguir ler aí? Está meio pequenininho? Dá para aumentar não, né, Flávio? Muito bem, mas está em 1 Coríntios 11, 23 e 26 que você pode ler lá. Mas vamos nós. Porque, juntos, vamos? Porque eu recebi, de quem Paulo recebeu? Do Senhor, o que eu também vos ensinei. Que foi que ele recebeu e ensinou? Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Aleluia. Ok, então nós vamos conversar sobre a importância da ceia do Senhor. Querido, vez por outra, alguém me aborda dizendo: pastor, por que é que nós não temos ceias mais frequentes? Como algumas outras igrejas, há igrejas que têm a ceia mensalmente, em geral todo primeiro domingo, outras vezes bimestral. Na verdade, querido, na minha maneira de pensar, a ceia do Senhor é uma celebração, é uma das celebrações mais importantes que nós realizamos. E sendo assim, então, eu particularmente não gostaria que essa celebração se tornasse algo rotineiro. E eu vou dizer por quê. Porque nós, como cristãos, nós nos acostumamos com aquilo que nós fazemos. Muitas das práticas do culto, para nós já se tornou algo rotineiro. Nós cantamos, nós ofertamos, nós oramos, nós entendemos toda a dinâmica do culto, nós abraçamos os irmãos, nós ouvimos a pregação da palavra de Deus e a gente vai se acostumando com isso. E a ceia do Senhor não é diferente. Para muitos já se tornou uma rotina, algo rotineiro. Quantos participam da ceia do Senhor como algo automático, apenas como mais um ato dentro do culto? Então, no meu coração, eu não gostaria que essa celebração da ceia fosse realmente mais um hábito religioso para nós. E eu repito, para mim, a ceia do Senhor é um dos momentos mais importantes no processo da adoração. É um momento especial na vida dos cristãos. É algo agradável aos olhos de Deus.
Jesus, antes de partir, Jesus fez questão de celebrar com os discípulos a sua última Páscoa. Mas a pergunta então é: qual a importância da ceia do Senhor na vida da igreja? Qual a importância desse momento para nós, como igreja do Senhor? Segundo os ensinamentos do Senhor Jesus, nós podemos entender a importância da ceia, e eu vou dar 3 respostas. A primeira: a ceia do Senhor é a lembrança do quanto Ele nos amou. Você pode repetir? A celebração da ceia é a lembrança do quanto Ele nos amou. Querido, não esqueça disso todas as vezes que você for participar da ceia do Senhor. Jesus disse assim: fazer isso em memória de mim. Quando Ele tomou o cálice, quando Ele tomou o pão, Ele disse: fazer isto em memória de mim. O que Jesus estava dizendo? Olha, que vocês não esqueçam o que eu fiz por vocês. E o que foi que Jesus fez por nós? Ó, na imagem do pão, que nada mais é do que pão, na imagem do pão nós temos o corpo de Cristo, que foi ali dilacerado, foi cravado naquela cruz. Na imagem do vinho, ou melhor, do suco da uva, nós temos a imagem do sangue de Jesus, que Ele derramou ali na cruz do Calvário para o perdão dos nossos pecados. Fica como dever de casa para você ler os capítulos de 26 a 28 de Mateus, e você vai ver toda a peregrinação, todo o sacrifício, todo o sofrimento pelos quais Jesus passou. Porque nos amou. E eu vou de maneira muito sucinta relatar alguns desses sofrimentos. Primeiro, o sofrimento de Jesus começa no Getsêmani. Diz o texto que Ele participa da ceia com os seus discípulos, e logo após Ele sair da ceia, Ele vai para o Getsêmani. E ali começa toda a sua dor, a sua agonia, sabendo que Ele haveria de passar por aquele momento. Houve um momento em que Ele fala com o Pai: Pai, eu não gostaria de passar por isso. Se houver uma possibilidade do Senhor passar de mim esse cálice, tudo bem, mas se não for possível, seja feita a tua vontade. E a Bíblia diz que o seu sofrimento, a sua agonia era tanto que o seu suor se tornaram em gotas de sangue. Você pode imaginar o tamanho desse sofrimento? Terminado ali aquele momento, então, desse grande sofrimento de Jesus, diz o texto, então, que chegam, então, os sacerdotes chegam pelos soldados, e eles prendem Jesus, e eles levam Jesus até o Sinédrio, e ali, então, continua o sofrimento de Jesus. Vendavam o seu rosto, os seus olhos, batiam nele e diziam: profetiza, quem foi que te bateu? E Jesus passa ali por toda a zombaria, por todo o escárnio. É levado a um julgamento forjado, injusto. E Jesus então ainda passa pela humilhação de quando é colocado o povo a decidir quem é que gostariam que soltasse, se fosse Jesus ou Barrabás, que era um ladrão, um salteador, um mau elemento. O povo escolhe então para que Barrabás fosse solto e Jesus fosse morto. E o seu sofrimento continua, querido. Além disso, depois então de tudo isso, vem a sessão de açoite, onde o prisioneiro era amarrado num poste, numa madeira. E os carrascos então pegavam os chicotes, que eram um pedaço de madeira, umas cordas, e na ponta eram pedaços de ossos, ou então pedras delas pontiagudas, onde era açoitado
por 2 carrascos de forma violenta, a ponto de abrir a carne, de fazer aqueles sulcos, a ponto de aparecer muitas vezes as vísceras, a parte interna e as costelas, apareciam os ossos. E como não bastasse isso, ainda colocaram sobre ele uma coroa de espinho, e os carrascos então forçavam para que ela penetrasse, que ela entrasse na cabeça de Jesus, rasgando-lhe a fronte com aqueles espinhos. Gente, eu não sei você, mas às vezes vou mexer em alguma coisinha, um espinhozinho que bate no dedo, você quase morre de dor. Imagine a dor de Jesus. Depois começa a Via Crucis. A cruz é colocada nos seus ombros, e ele caminhou pelas ruas de Jerusalém, e ele então sobe até o Calvário. Muitas vezes ele cai, e chegando ali começa então o processo da crucificação. A crucificação era a pior sentença dada somente àqueles que cometiam os piores atos. E Jesus foi submetido a esse tipo de morte pela crucificação. Além disso, ele tem que aguentar a zombaria. Estando na cruz, as pessoas passavam e diziam: você não é o Cristo? Você não salvou a muita gente? Desce daí, salva você mesmo. Você não é o poderoso? Toda aquela zombaria, todo aquele escárnio, as pessoas cuspiam. Mas o maior do sofrimento para Jesus foi de meio-dia às 3 da tarde, quando o céu se escurece. A Bíblia diz que naquela hora, Jesus então estava na mais tremenda solidão. Foi quando ele se viu então longe do Pai, a ponto de ele exclamar: Deus meu, por que me abandonaste? Querido, esse foi o maior sofrimento de Jesus, essas 3 fatídicas horas que ele passa distante do Pai, coisa que ele nunca fez. Mas por que isso, pastor? Porque naquela hora os meus pecados, os seus pecados, os pecados da humanidade estavam sobre ele, e a Bíblia diz que o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Naquela hora ele era pecado, e por isso Deus o abandonou. E por volta das 3 horas da tarde, Jesus pronuncia a sua última palavra: Tetelestai. Tudo está consumado. Amados, o sofrimento de Jesus, físico e emocional, é indescritível, não dá para descrever. Por que tudo isso? Por mim, por você, por nós. Porque Ele nos ama. Diz a Bíblia que Ele deixou a sua glória, todo o seu esplendor, adorado, glorificado, exaltado pelos anjos e por todos os seres celestiais. Mas a Bíblia diz que Ele deixou a sua glória, Ele se humilhou, e Ele tomou a forma de servo, e sendo servo foi obediente, e obediente até a morte e morte de cruz. Então, diante desse quadro, querido, guarde essa palavra: Deus ama você. Deus ama você. Fala para o seu irmão do lado: Deus ama você. Agora bate no seu peito e diga: Deus me ama. Deus me ama. Deus me ama. Você pode aplaudi-lo por esse amor? Sabe, querido, o mundo sofre de uma enfermidade crônica que é a falta de amor. Pessoas que nunca foram amadas, pessoas que nunca amaram, pessoas que nunca receberam o amor de ninguém. Pior, nunca receberam amor dentro da sua própria casa, no seio da sua própria família. Pessoas que não receberam o amor do marido, que não recebeu o amor da esposa, que não recebeu o amor dos pais, que não recebeu o amor dos filhos, e por isso são pessoas frustradas. O mundo está carente de amor. E para piorar a situação, a palavra do Senhor tem uma profecia muito séria, dizendo que nos últimos tempos, o que ia acontecer?
o amor de muitos iria se esfriar. É o cumprimento da palavra. Mas por outro lado, querido, você pode ter a absoluta certeza, a certeza de uma coisa: Deus ama você. E Ele deu prova disso. João 3,16 diz que Deus deu prova do seu amor para conosco, porque Ele amou o mundo de tal maneira que Ele fez o quê? Deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe, querido, isso é o suficiente para levantar a estima de qualquer pessoa, saber que Deus nos ama. Se você é uma pessoa que foi pisada, abusada, abandonada, maltratada pela vida, saiba que você é alvo do amor de Deus. Glória a Deus. Ele conhece o seu coração, Ele sabe tudo o que se passa com você. Sabe das suas lutas, sabe das suas aflições, das suas dores, conhece as suas fraquezas, conhece as suas tristezas. Ele se importa com você, querido, não tenha dúvida disso. Esse é o nosso Pai, o Pai que olha para nós com um olhar bondoso, misericordioso. Então a primeira resposta é essa: a ceia do Senhor para nós é lembrar o quanto Ele nos amou e o quanto Ele continua nos amando. Amém. Segundo, sobre a importância da ceia, que a ceia é uma experiência da presença de Deus. A ceia é o quê? A ceia do Senhor, então, mostra que o Senhor, Ele está sempre presente na nossa vida. E eu vou mostrar isso para você em 4 realidades. Primeira realidade da presença de Deus é que nós somos a igreja de Deus, nós somos o povo de Deus. Pedro diz assim: vós sois a nação santa, a geração eleita, sacerdócio real, o povo adquirido por Deus. Quando nós nos reunimos, querido, como igreja, quando nós nos reunimos como irmãos, é algo lindo, é algo belo aos olhos de Deus. Deus se agrada dessa união. Deus gosta tanto dessa união que a palavra do Senhor diz que ali Ele derrama a bênção e a vida para sempre, como o povo está reunido. É algo lindo. Uns mais gordinhos, outros mais magrinhos. Uns cabeludos, outros nem tanto. Uns flamenguistas, outros vascaínos, mas o importante é ser família de Deus. Nós somos, querido, irmãos em Cristo. Irmãos, somos irmãos porque fomos gerados pelo mesmo Pai. Somos gerados pelo mesmo Pai, tornamos o corpo do Senhor Jesus, o corpo de Cristo, que Ele é o cabeça e nós somos o corpo. Aleluia. Então a igreja representa Cristo nesse mundo. A igreja somos a imagem de Deus nesse mundo, querido. Aleluia, aleluia. A segunda realidade da presença de Deus na nossa vida é o conforto do Espírito Santo. Querido, nós vivemos num mundo de muitas aflições, de muitos problemas e dificuldades. Não falta o problema. Vem um, você resolve, vem mais 2. Você resolve mais 2, vem mais 4. E isso será dessa forma. Mas isso já é algo que nós já deveríamos esperar. Porque Jesus disse o quê? Nesse mundo tereis aflições. Mas por outro lado também Ele disse: olha, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Aleluia. E quando Ele, no momento do ato, no momento em que Ele está celebrando a ceia com os seus discípulos, Ele diz assim: olha, eu vou ter que ir, é necessário que eu vá. Mas vocês não vão ficar sozinhos, vocês não vão ficar abandonados, porque eu rogarei ao Pai e Ele vos mandará outro Consolador, o Espírito Santo, que ficará convosco para sempre. Aleluia.
Então, meu irmão, minha irmã, se hoje você se encontra triste, você está se sentindo sozinho, abandonado, o Espírito Santo de Deus te levanta, te coloca de pé, te fortalece no meio das lutas dessa vida. Todos podem te abandonar, seus amigos podem te abandonar, seus pais podem te abandonar, sua família pode te abandonar, mas tem alguém que jamais vai abandonar você, alguém que nunca vai deixar você sozinho, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aleluia, aleluia. A presença dele será sempre constante em nós e entre nós. Aleluia. Terceira realidade da presença de Deus é o cumprimento da nossa missão. Nós temos uma missão nesse mundo. Hoje nós falamos a respeito do novo nascimento. Deus não salvou você, querido, para você ficar esquentando cadeira, esquentando banco. Não, nós temos uma missão. E a missão nossa é pregar o Evangelho, é anunciar o Evangelho, é anunciar a salvação de Jesus. Quando Jesus, depois de ressuscitar, reúne com os discípulos e antes dele ascender aos céus, ele disse, olha, vocês... Portanto, ide e pregai o Evangelho a toda criatura, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho falado. Essa é a missão da igreja, querido, é cumprir o ide de Jesus, realizando a salvação das pessoas, pregando a palavra de Deus. E quando nós fazemos isso, nós temos a certeza da presença de Deus na nossa vida. Aleluia. O Espírito Santo de Deus nos capacita. Querido, se Deus não nos ungir, se Deus não nos capacitar, nós não nos abençoar, nada vai acontecer. Se Deus não me ungir, se o Senhor não me capacitar, se Deus não ungir meus irmãos do louvor, meus irmãos do diaconato, de todos os ministérios, nada acontece. Quando a igreja então prega a palavra de Deus, é evidência da presença do Senhor. E quarta realidade da presença de nossa vida é a nova aliança. Eu gosto desse nome. A ceia do Senhor, ela é o símbolo dessa nova aliança, conforme nós lemos agora há pouco no texto da palavra de Deus. Nós estamos então debaixo dessa nova aliança, querido. Uma nova aliança que foi feita na cruz, que foi feita através do sangue de Jesus. Por isso que Jesus, quando dá o cálice, ele diz assim, esse é o cálice da nova aliança, do Novo Testamento. Uma nova aliança que Jesus faria conosco a partir daquele dia. Ou seja, a partir dali, a velha aliança deixou de existir e agora nós estamos na nova aliança em Cristo Jesus. Querido, se não fosse a presença do Senhor, nós nem aqui estaríamos. É a presença de Deus que nos sustenta, que nos levanta, que nos anima. É a presença de Deus que faz conosco um povo mais do que vencedor em Cristo Jesus. E a terceira frase sobre a importância da ceia é que a ceia nos dá a certeza do futuro. Qual o futuro? Que Ele voltará. Fazer isto até que Ele venha. Jesus voltará. Aleluia. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor até que Ele venha. E essa é a orientação. Até que Ele venha. E o dia que Ele vier, querido, então nós não celebraremos mais a ceia aqui, mas a palavra de Deus diz que nós celebraremos a ceia do Senhor na glória celeste, juntamente com Ele. Você já pensou uma ceia na presença do Senhor? Já pensou uma ceia ao lado de Abraão, de Moisés, de Davi, de tantos outros? Eu quero esse dia, quem quer? Tem gente que não levantou a mão não sei se é preguiça ou incerteza. Aleluia. Aleluia. Querida, a igreja de Jesus não pode perder essa esperança. A Bíblia diz que aqueles que amam o Senhor amam a sua volta. Ele virá, diz a palavra de Deus, que Ele virá sobre as nuvens, que todo olho verá, e todo joelho se dobrará,
e toda língua confessará que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E os que tiverem mortos ressuscitarão primeiro, diz a palavra, e os que estiverem vivos seremos arrebatados para encontrar com Ele na nuvem, e assim viveremos para sempre com Ele. Aleluia! A ceia do Senhor, ela é uma pregação encenada, onde o pão representa o corpo que foi crucificado e o suco representa o sangue de Jesus que foi derramado ali naquela cruz. Quando você participa da ceia, querido, você está participando de um banquete espiritual, do maior banquete da história. Paulo, quando escreve essas palavras à igreja de Corinto, foi para corrigir um erro. Porque a igreja de Corinto era uma igreja que vivia na carnalidade, no desrespeito, e eles desvalorizavam a celebração da ceia do Senhor. Então Paulo escreve porque aquela igreja precisava entender a importância da ceia do Senhor. E de igual modo as palavras ficaram escritas para que nós também possamos entender a importância da ceia do Senhor. E eu espero que você nessa noite tenha entendido a importância da ceia. E que você nunca deixe esse momento desvalorizar na sua vida. Nunca participe da ceia do Senhor como sendo apenas um ritual. Participe da ceia do Senhor, glorificando o Senhor da ceia. Participe agradecendo ao Senhor pela presença dEle em nós e entre nós. Participe dessa ceia agradecendo ao Senhor pelo grande amor com que Ele nos amou. E acima de tudo, participe desse momento na certeza de que Ele vai voltar. E vai nos levar para estarmos para sempre com Ele. Amém? Nós vamos